Certas coisas não se brinca, certas coisas não se faz piada, certas coisas apenas se respeita. Vem comigo para você saber do que eu tô falando. Salve pessoas lindas e maravilhosas, eu sou Marcelo Mello e você está no Tumulto. E desde já, se você já é um dos nossos inscritos aqui, deixa o seu like, compartilha, faz aquilo que for necessário, liga o sininho, porque o pessoal está avisando aqui que as notificações não andam aparecendo. E se você caiu aqui de paraquedas, por favor, curta, se inscreva, comente, deixa seu like aí, porque a coisa aqui vai ser tumultuante. Agora, vamos tumultuar o ambiente. Como não falar das últimas declarações presidenciais em relação a ex-presidente Dilma Rousseff? Diz que a Dilma foi torturada, que fraturaram a mandíbula dela. Eu falei, traga o raio-x, de repente vê o calo ósseo. Eu não sou médico, hein? Eu não sou médico. Não dá para entender tamanha falta de respeito, de dignidade, tamanha falta de respeito para com o próprio cargo. Se você concorda com tortura, concorda com alguma coisa do gênero, concorda com ditaduras, com todo respeito, eu não sei o que você está fazendo aqui. Enquanto professor de História, Filosofia e Sociologia, eu estudei muito sobre essas áreas do conhecimento. Eu estudei muito sobre fora e dentro do Brasil. E o Brasil é um grande conglomerado de ditaduras. Vide que nos últimos 100 anos, só para parar por aqui, né, vamos pegar a nossa história republicana do século XX e comecinho do XXI, nós tivemos duas. Dos últimos 100 anos, passamos mais de 30 anos sob ditaduras. Por isso, talvez, nossa democracia seja tão frágil. E por isso, muitas vezes, pessoas não consigam entender a força e a necessidade da democracia. E as pessoas que chegam ao poder têm que entender a investidura do cargo. Elas são exemplo, suas palavras reverberam. Não à toa, quando olhamos os comentários realizados por aqueles que se colocaram contra tamanha declaração, você viu vários aspectos políticos da situação se colocando contra. Aí você pensa, ué, mas como assim? Desde Fernando Henrique Cardoso, desde Rodrigo Maia, desde todos esses Globo News, galera. Eu tava vendo a Miriam Leitão, grande crítica da presidente Dilma Rousseff, falando exatamente as palavras corretas. Posso ter sido contra o governo dela, criticado o governo dela, mas eu não posso falar sobre a questão humana, a humanidade. Eu não posso atacar a humanidade. E olha que a Globo News bateu muito na Dilma Rousseff no governo dela. Certas coisas não se discute nesse sentido, certas coisas apenas se respeita. A mulher foi torturada violentamente. E aí vem um sujeito dentro da investidura do cargo dizer, mas eu não vi a radiografia. Oxe, eu também não vi ele pulando de paraquedas e não preciso duvidar que ele foi paraquedista no exército. Assim como também, olhando as matérias lá dos anos 80, um certo tenente tentou explodir um monte de coisa e foi praticamente expulso, não fosse um padrinho dentro do exército, em que ele foi reformado. Beirando ali 30 anos, tá? 30 anos. E aí vira capitão. Então eu também posso dizer que tem um certo capitão que nem capitão foi. O que eu quero discutir com vocês é a empatia e o respeito. Nós não precisamos concordar politicamente, nós não precisamos concordar numa série de fatores para manter o respeito. O respeito e a empatia. Eu não vivi, enquanto jovem, obviamente, na época da ditadura. E nem por isso deixarei de respeitar as pessoas que lá estiveram. Eu não estive na era Vargas e nem por isso deixarei de respeitar aqueles que lá viveram. Porque eu tenho que ter empatia. Caso contrário, eu me torno um monstro. Caso contrário, eu me torno aquele que simplesmente olha para o passado e desdenha do sofrimento das pessoas. E muito do que vivemos hoje, enquanto liberdade de expressão, pensamento, religião, cultura e afins, vem da luta dessas pessoas do passado. Dessas pessoas que sofreram, concordando ou não politicamente com elas. Essa é a questão que a gente tem que entender aqui. A propósito, se você está curtindo o que nós estamos fazendo aqui, já deixa seu like aí, se inscreve, comenta, porque é importante a gente levar esse tipo de vídeo mais longe para que essa discussão chegue a mais pessoas. É óbvio que de repente pode aparecer um monte de maluco aqui embaixo comentando um monte de atrocidades, mas esses mal sabem que a gente olha para eles e tem pena. A gente tem pena dessas pessoas, porque elas são capazes de, ou melhor, elas são incapazes de sentir
Empatia. Ah, mas e o Lula? Ninguém está falando de Lula, ninguém está falando de PT aqui, a gente está falando de humanidade. Não precisamos ser inumanos, e não no sentido HQ da coisa, nessa vida. Eu não preciso, porque não concordar, por exemplo, politicamente com alguém, desejar a morte, o fim dessa pessoa, muito pelo contrário. O alterar politicamente é importante. O que nós temos sempre que combater é o fascismo, é o extremismo, e não importa o lado político que isso esteja. Caso contrário, nós sempre estaremos igualando aquela galera dos anos 30. E eu estou falando de Itália e Alemanha. Porque esses caras, sim, desejavam a destruição e morte dos seus inimigos. Na democracia, a troca de poder, a alternância de poder, ela é extremamente salutar. Na democracia, precisamos disso. Mas, acima de tudo, precisamos das leis que não estão escritas. As leis do respeito, as leis da empatia. Isso é que a gente precisa. E é inimaginável uma declaração dessa, desrespeitando uma ex-chefe de Estado e um passado que ela teve. Mas mais do que desrespeitando a própria Dilma Rousseff, desrespeitando milhares de pessoas que passaram por aquilo. Ah, mas eles estavam lá fazendo guerrilha contra o governo e tal. Parabéns, isso foi há 50 anos. O problema aparentemente já foi resolvido, inclusive para os torturadores com a lei da anistia. Inclusive para eles. Mas mais do que isso, eu vou repetir de novo. Empatia e respeito. Isso deveria ser obrigação de chefes de Estado, obrigação de chefes de governo, obrigação de líderes. E nessas horas, olhamos para o mundo e só vemos um que é capaz de tecer tamanhas abobrinhas no mundo democrático. E ele está saindo do poder, não é verdade? Então, olhamos para outros povos e temos que buscar exemplos. Quer mais exemplo do que a Alemanha, que passou por tudo o que passou e consegue respeitar sua própria democracia? Quer mais exemplo que a Argentina aqui do lado? Quer mais exemplo que a própria Inglaterra com seus indo e vindos ali do poder? Então, eu estou citando só alguns, mas eu poderia citar outros países não tão primeiro mundo, abre aspas, por favor, no que eu estou dizendo. Precisamos de mais humanidade. Não dá para continuar assim. Não dá para todo dia ter uma declaração que desvia do foco, porque o foco não é esse. O foco é que o mundo já está se vacinando e o Brasil está assistindo. Esse é o foco. O foco é que vamos chegar no meio do ano com boa parte do planeta vacinado, enquanto o Brasil começa a sua vacinação em março. Esse é o foco. Declarações como essa só são para desviar foco. Só que essas declarações geram o quê? Geram ecos. Geram ecos em pessoas que não têm a capacidade cognitiva de entender o que eu estou dizendo aqui. E esses ecos atacam a sociedade. E aí vemos as viúvas das ditaduras, ou os jovenzinhos que nem sabem o que significa essa porcaria, reverberar e ecoar tamanha bobagem. A única palavra de hoje é lamentável. Valeu.